Olá, tudo bem? Está começando mais um Aconteceu Comigo, um podcast para contarmos histórias e experiências sobrenaturais que acontecem comigo, acontece com você, acontece com os participantes deste programa e com os nossos ouvintes que enviam os seus relatos. Você chegue perto desta fogueira, porque aqui nesse podcast nós vamos ouvir histórias que podem parecer fofossustos ou não. E preparada para ouvir mortos, vivos, sonhos e alunos dedicados? Juliana Pozilacqua. Ah, meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Na medida que o Brasil permite. Eu estou muito empolgada para o programa de hoje por diversos motivos. Mas depois eu conto para vocês. Ai, que delícia! E o que não falta neste programa é amante das artes das trevas criminológicas. Não é mesmo, dona Jay? Como que a senhora do crime está? Eu tô muito bem, muito obrigada mais uma vez aqui nessa casa Aconteceu Comigo, que é uma casa aconchegante, da qual a gente vem comer docinhos e passar muito susto, né, gente? Olha, só vem aqui pra, eu fico muito feliz quando a gente grava à noite, porque daí eu não durmo, é ótimo. É incrível como nesse programa a Jay é outra pessoa. Literalmente. Gente, ó, eu tenho muito medo das coisas. Eu amo terror, um dos meus primeiros gêneros literários que eu comecei a ler quando criança, mas assim, não tem coisa. Parece aquelas viciadas em adrenalina. Meu Deus, eu preciso daquele sentimento. É isso, porque medo eu tenho pra cacete. Fica feliz, né? Exato. Bem, e se tem crime, tem medo, tem investigador, esperando sinais do céu e na terra. E nesta gravação, bem feliz, eu acho, não é, Lucas? Olá, Ira. Olá, ouvintes, tudo bom? Tava conversando aqui com a minha esposa e ela tá aprendendo várias palavrinhas em português, né? Ela tá sapeca. Ela perguntou pra mim o que eu ia gravar hoje e se não era o Aconteceu Chamego. Porque ela se confundiu Aconteceu Comigo com chamego, que é a palavra que ela aprendeu recentemente. Ai, que E fofa! a partir de agora eu só chamo de Aconteceu Chamego. Aconteceu Chamego, o programa que você manda aquela música do coração para o seu amado, para a sua amada, para a sua amade. Pronto, já temos um spin-off do Aconteceu Comigo. Ana, já era, já pode fazer o rádio. Chamego. Já pode fazer que não tem a Rádio Paixão? É Rádio Paixão? Não lembro. Que daí mandava, o locutor falava de tais pessoas que estavam enamoradas. Pronto, aconteceu o chamego, já era. Maravilhoso, Então agora eu vem. quero. Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Lucas. Aí nessa cena, os fantasmas, Shadow People, tudo atrás do Lucas, assim, dançando, fazendo dancinha, sabe? Amei, gente. Agora eu já quero muito esse spin-off, tá? Mas você que está chegando nesse momento para ouvir o Aconteceu Comigo, tá? Muito obrigada pelo play. E lembre-se, né, que nesse podcast a gente lê relatos de experiências sobrenaturais, experiências que não têm explicações, misteriosas, que são enviadas por nossos ouvintes, ou seja, vocês, maravilhosos, maravilhosos, maravilhosers. E a gente comenta com muito respeito e também com muito carinho, tá? E para participar é simples, tá bom? Preste atenção, meu povo, cabelinho atrás da orelha, como dizia a minha professora do primário, hein? Cabelinho atrás da orelha. Para participar, você vai enviar o seu relato para contato@mundofreak.com.br. Vou repetir, contato@mundofreak.com.br. E lá no campo do assunto, você já coloca o título da tua história. E para facilitar a vida, o trabalho das nossas pauteiras maravilhosas, já bota entre parênteses, aconteceu comigo, tá bom? Pode ser anônima a sua história, claro que pode, mas se você quiser, por favor, escreve lá teu nome, escreve a tua cidade. A gente pede também, por gentileza, que você escreva lá no final do e-mail que você autoriza o uso e a divulgação da sua história. E também um lembrete muito importante, meu povo, eu sei, eu também sou assim, eu também sou uma pessoa ansiosa. Eu sei que a gente fica morrendo de vontade de ouvir o nosso relato nessas vozes de veludo das pessoas que participam desse podcast. Mas, gente, sem brincadeira, a fila tá gigante. Então, escreve,
espera, tá bom? Porque a sua história vai ser contada aqui. Capricha no texto, capricha nos detalhes, se você tiver detalhes, porque com certeza a hora da sua história vai chegar, tá bom? Como já dizia, agora eu vou revelar muito a minha idade, aquele comediante dos anos 90, dos anos 80, aguarde e confie, tá bom? Que a sua história vai chegar. Mas depois de toda essa palestrinha, peço perdão, vamos para as histórias de hoje. Maravilhoso. Eu vou adicionar no seu recadinho, Ju, que as pauteiras aqui é a Jay, ouvinte. Então a equipe, a Unkeep, vocês já ouviram falar em Unkeep? A Unkeep Jay, ela precisa ler, ela precisa encontrar as informações, ela precisa selecionar, ela precisa revisar, ela tem que bater com a gente, passar com a gente o assunto e vai e volta. Então ajuda, né, Ju? Ajuda a ajudar, né? Exato, exatamente. Eu não falava isso porque eu ficava com um pouco de medo do povo encher. Você, pessoal, por gentileza, vocês parem de bulinar a Dona Jay nas redes sociais, hein? Bem lembrado, vocês Ju. Esperam. Bem observado. Por favor, não é culpa da Jay que a sua história não foi lida ainda, meu povo. É que a fila tá realmente muito grande. Eu juro, a fila está muito grande. Espera que a tua história chega, tá? E lembrem-se, o último detalhe, porque senão eu vou ficar interrompendo a G pela que ela vai começar a nossa primeira história. Lembrem-se, a cada relato que você não tem preguiça de escrever um e-mail bem legal e manda pra gente, a gente empurra a Jay um pouquinho mais pro lado dos believers. Me ajuda, gente. Vamos. Muito Eu bom. quero aproveitar esse ensejo rapidão antes da gente ir pra história e mandar um beijo para uma ouvinte muito querida, muito amada, muito fã deste grupo que está aqui hoje, aqui deste programa, para a Elaine, que tá sempre lá no grupo, tá no Twitter, tá sempre apoiando a gente. Obrigada por tudo. Beijo, Beijo, Elaine, linda. O nome dessa primeira história é Premonição de Família. Olá, freaks! Conheci o podcast ano passado e desde então tenho acompanhado e maratonado muito. O conteúdo é ótimo. Quero começar contando um relato de um aconteceu comigo, que é uma premonição que a minha mãe teve. Ela sempre foi uma pessoa mais sensitiva, mas nunca havia acertado algo de maneira tão assertiva como dessa vez. Era um dia tranquilo de semana, eu acordei para ir para a escola como qualquer dia normal. Durante o café da manhã, minha mãe contou que teve um sonho estranho. Sonhou que o meu avô e o meu namorado estavam no hospital, no mesmo quarto. Ela foi visitá-los e meu namorado estava tendo alta naquele momento. Aí ela perguntou para o meu avô: "E o senhor, vai ter alta também?" E ele respondeu: "Não, eu vou ficar aqui mais um pouquinho." Seguimos com o nosso dia e, ao voltar da escola para almoçar, em torno do meio-dia, recebemos uma ligação que meu avô havia tido um ataque cardíaco e estava indo para o hospital, mas ainda com vida. Em meio ao choque e preocupação no momento, nem lembrei do sonho da minha mãe. Naquele mesmo dia, liguei para o meu namorado para contar o que tinha acontecido com meu avô e ele não atendeu o telefone. Depois de muito tentar, recebi uma ligação da minha cunhada contando que o irmão teve apendicite durante o dia e foi parar no hospital para fazer uma cirurgia às pressas. Na manhã seguinte, meu namorado realmente teve alta do hospital, mas meu avô, não. Ele faleceu no dia seguinte ao sonho, e apenas nesse momento, minha mãe e eu nos demos conta do sonho ter sido muito semelhante à realidade, exceto pelo fato de que eles estavam internados em hospitais diferentes. Até hoje não temos explicação para a situação. Se ela não tivesse me contado o sonho antes de tudo realmente acontecer, eu não teria acreditado nas semelhanças. Coincidência? Hein, meus caros? Rapaz. Eu tenho uma pequena teoria, que por sinal, aconteceu comigo hoje. Com a Jay? Mas não, aconteceu com a Jay. Mas não Ai, é que tão delícia. assombroso assim. Não é tão tipo, nossa, que estranho. Foi mais ou menos assim. Hoje eu tô num mês muito agitado. Conforme vai chegando dezembro, minha cabeça ela vai falhando. Literalmente. E daí, hoje eu segui o meu dia normal e eu fui treinar, né? E minha academia fica um pouco longe da minha casa e eu fui.
Em determinado momento, quando eu tava chegando lá, sabe quando você tem aquela sensação de que, tipo, putz, eu deveria estar em casa, eu tinha que estar em casa. Você não sabe por que você tinha que estar em casa, mas você sente que não era pra você estar ali fazendo aquilo que você tava fazendo. E eu senti isso, né? E daí eu tinha comprado alguns remédios que eu precisava. E de repente a sacola sumiu. Eu perdi minha sacola de remédio pro mês que eu precisava, que eu tinha comprado. Era um dos motivos que eu tinha que ir. Só que assim, eu perdi e foi no momento... Sabe, depois você meio que sente, tipo... Nossa, tem alguma coisa errada, não sei. Eu acho que eu tava sentindo que tava faltando a sacolinha de remédio que eu tinha comprado. Então, o que eu penso é... Sabe quando você... Por exemplo, eu vivo comigo mesma há 28 anos, certo? Você já consegue, em determinados momentos, reconhecer alguns sinais de que você não tá legal ou que alguma coisa não tá certa. Porque você se conhece, você convive com você mesmo. Você sabe os sinais que o seu corpinho dá, né? Por mais que não seja uma coisa que você ache que não consiga explicar, existem muitos sinais que o seu corpo dá que tá ali te mostrando que tem alguma coisa errada, alguns alertas. Eu fico imaginando que, pelo fato da gente conhecer muito pouco do funcionamento do cérebro, assim como a gente conhece quase nada do oceano, né? São dois locais que a gente não conhece absurdamente nada e eles são tão vastos e funcionam de formas tão... Uma lula gigante no cérebro da Jane. Basicamente, é o bichão de Nope no meu cérebro, basicamente. Não sei o que tá acontecendo. Passeando ali, comendo gente e cagando. Ai, eu nunca vou me esquecer disso, gente. O bicho cagando na cabeça. Literalmente. Eu fico pensando se a gente não tá sentindo... Será que o avô dela não deu alguns sinais antes, na conversação, ou então no jeito de agir? Não sei do namorado, que apendicite é um negócio que dá do nada, né? Mas mais do avô mesmo, né? Será que a mãe dela já não tava sentindo alguma coisa? Ainda mais que é pai, mãe, você tá vivendo ali com eles há muito tempo. Eu tenho isso na minha cabeça, que pelo fato da gente estar tanto tempo com aquela pessoa, ou então tanto tempo com nós mesmos, né? Será que a gente não reconhece alguns padrões e por isso que a gente percebe que tem alguma coisa estranha? Eu não sei o que vocês acham. O que vocês acham? É uma teoria que eu tenho, assim, mais da minha vida também. Ou não reconhece, né? Sabe quando, tipo assim, você nunca vê grávida, aí de repente... Você que é mulher ou você alguém na sua família tá grávida, de repente você começa a ver um monte de grávidas perto de você. Sim. Ou carro também, né? Disso. Às vezes você não vê um tal carro, aí a pessoa, sei lá, quer comprar um carro, quer vender um carro, tá pensando em um carro, e aí ele começa a ver o mesmo carro em vários dos lugares. Eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que a gente se preocupa com as pessoas o tempo todo, e às vezes a gente sonha com essas preocupações. Quando essa preocupação bate com alguma coisa real, a gente dá um nome diferente. A gente fala que é premonição. Quando não bate, a gente simplesmente esquece. Você nem mais lembra que você sonhou com aquilo, né? Casado isso com o nível de coincidência. Aqui o nível de coincidência dessa história, ela é muito grande, né? É um sonho muito específico e as coisas aconteceram muito de acordo com o sonho. Então o que impressiona muito é mais o nível de coincidência, né? Será que é coincidência mesmo? Deixa aquela pulga atrás da orelha. Uma coincidência capaz de ser tão específica, né? Eu acho que é o mais curioso o fato de a gente não saber lidar quando coincidências ultrapassam o que a gente espera de coincidência, do que, de fato, a pessoa ter sonhado com isso, né? Tem pessoas que têm 2 metros de altura. Você quase nunca vê elas, mas elas existem, elas acontecem. Existem coisas que acontecem que são fora da média. A gente espera, normalmente, muitas coisas dentro da média, né? Um sonho nunca ser tão específico, uma coincidência nunca bater tanto, ter detalhes que não se encontram, né? É quando algo desvia muito da média que a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Eu tenho uma história dessa. Só que ela não ganha esse peso todo porque ela não tem a ver com alguém que eu tinha um carinho muito grande ou com uma preocupação muito forte com a vida de uma pessoa. Então ela nunca ganhou para mim esse peso sobrenatural. Mas teve uma noite que eu ia ter um exame de biologia no dia seguinte, uma prova de biologia no ensino médio. E eu tinha estudado pra caramba, mas eu tava muito nervoso, que normalmente eu ia mal em biologia, muita decoreba, né? Pelo menos do jeito que eu tava sendo ensinado. E aí eu sonhei que a professora estava muito brava na classe, ela estava berrando comigo. Biomoléculas formadas por ligações de 2 ou mais aminoácidos, Lucas. Não sei, professora, não sei. Processamento de proteínas.
Homem possuído, sua constituição é 2 ou mais aminoácidos do que estão sem. E eu acordei pulando da cama, gritando: Peptídeo, porra! Aí eu cheguei na prova, nervoso, achando que eu ia errar o peptídeo, e tinha pergunta lá, o que é um peptídeo, e eu lembro de eu levantar na carteira e falar no meio da classe: Peptídeo, porra! Feliz da vida. Na minha cabeça, isso não ganhou um tom sobrenatural, por causa do conteúdo também, né? O fato do conteúdo da nossa história ser uma preocupação com um ente querido e tal, passagem de vida para morte, algo desse tipo, a gente acaba dando essa tonalidade maior. Mas não sei o que vocês acham. Eu queria aproveitar essa sua deixa e perguntar para a Ju, porque a Ju é uma oraculista que trabalha com sinais e simbologia, não é mesmo, Ju? Sim. E olha só, estou colocando o meu na reta, tá? Mas uma coisa muito importante a ser dita, não, é real mesmo, sabe? Principalmente quando a gente fala sobre intuição. Eu acho que vocês, todos, todas, todes, já ouviram em algum momento a falácia: porque mulher é muito mais intuitiva, porque a mulher ela tem um dom natural da intuição, piriri pororó. Eu vou dizer para vocês que pelo menos uns 70% da intuição tem a ver com você ter um mínimo de empatia e atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Por que as pessoas ligam a intuição e eu não estou falando isso dentro do mundo mágico, tá bom? Antes que você tire a mão do teclado antes de me xingar. Que eu já tô vendo que você já tá escrevendo um textão, tá? Tá ouvindo a gente gritando, já tá ouvindo Exato. pessoas Eu já tô gritando aqui, tá? E eu já mentalmente, eu estou concordando com a Ju e berrando na minha cabeça também. Isso não é mentira. Todo mundo que tem o mínimo de empatia e é o mínimo de observador, observadora, observadore, vai ter esta intuição muitíssimo mais aflorada, principalmente quando a gente está falando desses casos, né? Como o Lucas falou, das coincidências, das coisas que acontecem ao mesmo tempo. E a nossa cabeça, para explicar as coisas, elas vão fazer ligações muito doidas. É como aquele joguinho que o pessoal adora jogar na internet, que é tipo, você tem que chegar de uma pessoa a outra no mundo e você vai ter que fazer uma linha de 7 ligações e você vai ter que fazer o Faustão chegar na Selena Gomez. Coisas do gênero, entendeu? E aí, as pessoas esquecem que se você de novo, bastante observador e segundo, é bastante empático com o que está acontecendo ao seu redor, você já é uma pessoa, entre aspas, intuitiva. Então, olha só, estou falando contra o meu próprio trabalho, contra o meu próprio serviço. Então, eu acho que eu fico um pouco brava com isso, não, porque Ju, justamente... você está esclarecendo. Desculpa te interromper para dizer isso. Né, porque eu fico muito brava com esse negócio de porque só a mulher trabalha com intuição e o homem tem que ser mais cabeça. Não, gente. A mulher também pode ser cabeça e o homem também pode ser uma pessoa intuitiva nesses termos, né? Um cara que tem uma sensibilidade maior de ver o que está acontecendo ao redor, já não anda que nem um caminhão desgovernado. Como é que chama aquele? Não anda que nem um Bigfoot na vida real, esmagando todo mundo que está na frente. Você vai perceber as coisas e você vai fazer ligações entre essas coisas. Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês. Não deixem que algo biológico... Eu nem sei... Olha, essa história foi tirada, perdão pelo meu francês, do cu de alguém. Eu fico muito braba de pessoas que ligam biologia com intuição. Não, gente, apenas parem. Sejam pessoas, no mínimo, decentes, que vocês vão ser belíssimamente intuitivas e, nossa, vocês vão começar a sacar tantas coisas ao teu redor. Eu falo, nossa, como eu estou mais intuitivo? Não, você só tá prestando atenção no que tem ao seu redor, querido. Aí já tá, 10 de 10. A Ju não sabe, mas ela descreveu a diferença entre eu e a Ivy abrindo a figurinha da Copa. A Ivy toda delicada, abrindo o pacotinho, eu um caminhão desgovernado. Cadê a figurinha? O Bigfoot. É só a Ju falando, eu não sei se cabe aqui, qualquer coisa corta, mas eu acho que essa questão da empatia serve muito pro que tá acontecendo ultimamente, né, gente? Com os nossos povos originários, com as pessoas pretas, não se tem o mínimo de empatia para entender, né?
a situação que elas vivem todos os dias, pra gente ver o que tá acontecendo, né? Pra ver a dificuldade que se passa. Você ter um pouquinho de empatia, você não é necessário você se colocar no lugar dela, porque, as pessoas sofrem, né? Então, você tem empatia, você já consegue entender a situação de cada pessoa. E eu acho que parece que é todo mundo um pedaço de pau, sabe? Que não entende o que tá acontecendo. E eu também vejo que essa empatia e essa observação, né, da gente estar atento à nossa volta, às pessoas à nossa volta também, e essa forma com que determinam, né, que a mulher tem essa intuição, que a mulher está sempre preparada para isso, também muito relacionado com carga mental, principalmente de mulheres que são mães. Falou tudo. O quê? Por que a mulher sabe de tudo em casa? Por que ela sabe onde o marido esqueceu a chave, onde deixou o cartão, onde os filhos derrubaram a meia? Porque ela faz toda uma gestão sozinha, uma gestão mental, gente. Não é só, tipo, lavar a louça ou jogar uma fralda no lixo ou varrer uma casa. Não, a mulher, ela é responsável por toda a gestão e administração da casa. Ela que sabe se está faltando um sabão em pó, se precisa comprar uma camiseta nova para os filhos, o que precisa resolver na casa. Então, ela é a primeira pessoa que vai saber o que aconteceu na família, né? Na casa e na família. É a primeira pessoa que vai lembrar de fulano, beltrano, cicrano, tudo que está acontecendo com todo mundo. Minha mãe me mandava cueca pelo correio aqui nos Estados Unidos. Meu Deus! Até eu fazer uns 20 e poucos anos de idade, eu falava, mãe, não precisa mais me mandar cueca. Já tá bom já de cueca, obrigado. O desespero dessa mãe. Mas ela me mandava cueca lá do Brasil para os Estados Unidos, porque ela tinha certeza que eu não ia comprar sozinho. Lógico que eu comprava, né, galera? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho um bolo de cueca que minha mãe me deu. Já pensou? Ela me mandava cueca, paçoquinha e camisinha. Minha mãe, ela é genial. Eu acho que ela tá certíssima. Você anda sem cueca. Olha, a Jay vai falar que você não tem cueca. A paçoquinha foi a cereja do bolo, desculpa, foi muito bom. Eu tô rindo, mas essa situação aí da mãe do Lucas enviar a cueca, mandar as coisas pra ele, é a mesma situação de mãe que mora no interior também, e os filhos estão nas cidades grandes, e ela vai até a cidade do filho lavar roupa pra ele. Isso que eu ia falar, Ira. Eu tinha um desculpa te interromper, eu tinha um ex-namorado que levava as roupas de volta pra cidade dele pra mãe lavar. Eu ficava puta da super vida. Normal, é um absurdo, Nossa, super normal. Minha mãe fazia isso pra minha irmã. Minha mãe ia até São Paulo lavar as roupas e fazer faxina no apartamento da minha irmã, quando ela tava fazendo universidade. E eu achava isso um absurdo, uma tremenda sacanagem com a minha mãe. É isso mesmo. É aquela mãe, vó, tia, que num almoço nunca senta. Ela tá sempre de pé, servindo todo mundo, lavando louça, pega as coisas. Mesmo até em mulheres que têm uma situação econômica melhor, tem empregada, tem um buffet, pode contratar, você vai reparar que aquela mulher, ela tá sempre ali, atendendo todo mundo, sabe? Atenta, fazendo gestão de todo mundo ali, todo mundo, sabe? Atenta para o quê? Para acolher, para atender, para estar ali, intuitiva. Mas a cueca que minha mãe me manda, ela tem um elástico que ela não aperta na cintura demais. Ai, meu Deus! Ela conhece o filho que tem. Ela conhece. Eu vou ler aqui uma história com o título de Vovô foi atropelado por um lobisomem. Eu adorei esse título. Olá, pessoal. Meu nome é Luciano, mas podem me chamar de Lu. Tenho 32 anos, sou da Zona Leste da cidade de São Paulo. Essa história aconteceu em Sergipe durante a adolescência da minha mãe. Era de noite e meu avô voltava para casa de bicicleta. Ele estava descendo uma ladeira, uma rua bem íngreme e de mão dupla. Notou, no lado oposto da rua, uma sombra grande e rápida vindo em sua direção. No encontro entre as duas descidas, era um breu total, muito escuro. E quando meu avô percebeu, aquela sombra já estava à sua frente. A sombra, aparentemente, entrou embaixo da bicicleta e arremessou o meu avô com bike e tudo, tirando ele do seu caminho. Achei a sombra bem violenta, hein, gente? Quando ele caiu no chão, ele puxou sua arma e disparou contra a sombra. Mas as balas não afetaram
ou passaram pela sombra, ou ele errou os disparos. Ele simplesmente não tinha certeza do que havia acontecido. Na mesma velocidade em que a sombra veio, ela se foi, como se meu avô nem estivesse no caminho. Chegando em casa, vovô com o pé machucado, onde provavelmente se cortou na coroa da bicicleta, gerando uma cicatriz da qual carregaria para sempre. Ele contou o ocorrido para minha avó e filhos, e segundo ele, a sombra era uma criatura peluda e maior que um porco de 300 quilos. Um porco grande, hein? Eu perguntei para minha mãe por que o bicho passou direto pelo meu avô, sem parar. Segundo ela, os mais velhos diziam que uma das formas para se transformar em lobisomem era através de orações. Então, era preciso correr por 7 freguesias antes do galo cantar. Do contrário, a transformação não teria mais volta. Ela não sabia o porquê faziam isso, só faziam. Então, minha mãe continuou a história. No dia seguinte ao acidente, minha avó foi fazer compras e um homem se aproximou dela. Era um homem conhecido na região, já que era um povoado pequeno. O homem então chegou e disse: "Nossa, dona Josefa, ontem seu marido tentou me matar." Minha mãe, muito assustada com a abordagem dele e sem saber o que aconteceu com ele depois, soube que o homem morreu e ninguém sabe dizer qual foi a causa da sua morte até hoje. Caraca, mas que história complicada, né, bicho? Vocês me ajudam a entender ela, porque eu acho que eu me perdi um pouquinho durante essa história. Tem uma sombra, e a sombra arremessa o voo da pessoa no alto. O vô saca uma arma e dá tiro na sombra. O que é ótimo, uma reação sensacional. Nossa, filme de ação. literalmente saiu atirando, tipo, foi arremessado, subiu atirando, já era. Maluco. Beleza. Filme de ação. Eu imaginei Filme ele de- se é isso que eu ia jogando falar. no chão. Filme de ação, filme de ação. Eu imaginei, olha, eu vou dizer o que eu imaginei. Eu imaginei aquela cena inicial do Matrix 2, Trinity, caindo da moto e já caindo, atirando, piu, 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 piu. Atirei, pensei assim, tá? Eu sou o vô. Como é que faz o som do tiro, Gil? Piu, piu, piu. Não, piu, piu, piu é Star Wars, né? Piu, piu, piu é muito laser, né? Pá, 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 pá. Já cai atirando, entendeu? Ai, ai. Beleza, ele caiu atirando. Depois ele falou que era um porcão. Um javali, talvez, 300 quilos, um bichão peludo. Tá, aí já não é mais uma sombra, né? Porque eu tava imaginando, tipo, uma sombra no chão mesmo. Um disforme negro. Pelo que eu Algo entendi, vulto. parece que se transformou. Tipo, ele viu uma sombra, e daí quando a coisa levantou ele sentiu uma coisa peluda, como se fosse um porco. Uhum. E depois ele fala em lobisomem. Segundo minha avó, era um lobisomem. E eu fiquei pensando, da onde que veio o lobisomem? Porque, tipo, era uma sombra, depois era um porco e agora já é um lobisomem, né? Tipo, escalou muito rápido. E eu tô pensando que, assim, não dizendo que não era um lobisomem, eu não tava lá, não tem como eu saber. Mas eu acho muito diferente. Um javali, por exemplo, eu acho uma explicação joia pra essa história. Um javali saiu do mato, atravessou por debaixo da bicicleta dele e arremessou ele. Caraca, tipo, excelente. E muito faria lobo- isso. Um javali um faria lobi- exatamente isso. Um lobisomem atacaria uma pessoa descendo um barranco de bicicleta? Essa é uma situação muito Brasil, né, cara? Um lobisomem muito. Tipo, não é aquele lobisomem londrino que se esconde no meio da floresta e ataca vilarejos. Não, ele, tipo, ataca a galera descendo de bicicleta na ladeira, né? Então, mas pelo que eu entendi, depois quando a mãe ou a avó explica, né, tipo, o que você tem que fazer para não se tornar, para se destornar lobisomem? Você tem que correr 7 freguesias e tem que ser até tal horário. Para mim, primeiro ele se confunde com um javali. Daí depois, aparentemente, tem ali, eu acho que na região já tinha o burburinho de que tinha um lobisomem.
E esse lobisomem tava tentando se destransformar. Então ele meio que tava passando, tipo, tentando correr as 7 freguesias e acabou passando por cima do avô dele, entendeu? E daí é quando entra a parte de tipo, nossa, dona Josefa, seu marido ontem quase me matou. Tipo, será que ele não viu que eu tava tentando não me transformar em um lobisomem, já que aqui na região tá o burburinho de que existe um lobisomem? Ele basicamente se entrega dizendo quem ele é, entendeu? É o que eu entendi. Kimetsu no Yaiba é a explicação dessa história. Ai, que perfeito. Ai, adorei. Mas eu concordo com a Jay. Eu acho que o Luciano, o Lu, como ele pediu pra gente chamar, eu acho que foi só na hora que ele foi contar a história, Lucas, porque a gente também a gente pediu aqui muitas vezes quem tivesse histórias de aconteceu comigo que envolvessem lendas locais, desde lendas urbanas, lendas com encantados, né? Com crenças locais, a gente pediu isso várias vezes. Então, acho que o Lu foi escrever pra gente de uma história que cruzasse, né, o local com alguma situação da família dele, e foi o que ele fez. Aí, na hora de contar, talvez tenha ficado meio perdido, mas eu entendi isso que a Jay falou também. Eu acho que o avô dele estava ali na rua, e aí aconteceu a situação à noite, o mistério ali, né, o lobisomem, que pode ser um lobisomem, um porco, algum encantado ali, né, alguma lenda local, pode ser até mesmo não um lobisomem, mas ainda assim pode ser uma outra lenda também. E depois a avó, no caso, estava contando para ele, olha, quando a pessoa é um lobisomem, ela vai fazer isso, né? E aí você encontrou com o cara bem na hora que o cara estava correndo. Eu nunca tinha ouvido que tem feitiço pra desfazer o lobisomem. Isso é uma parada muito única dessa história. Gostei bastante de ter aprendido isso. Vocês, ouvintes, têm outras formas de se desfazerem de lobisomem? Outras maneiras de se destransformarem, né? Porque aqui o coitado tá correndo contra o tempo e depois capotou uma bicicleta. Coitado dele, fiquei com dó do lobisomem agora. Eu tenho uma. Eu morei durante muito tempo numa cidadezinha chamada Aramari, né? Lá na Bahia. E era uma cidadezinha que só tinha, tipo, coreto, a praça, tudo que você tinha que fazer era na praça. Só tinha lobisomem. Só tinha lobisomem. E lá a gente tinha a gente chamava de cruzeiro, eu falava que era cruzeiro. Era basicamente uma parte da cidade que era, tipo, perto de uma fazenda muito grande que tinha lá. Não sei se tem mais ainda, faz muito tempo isso. Eu morei lá foi em 2006, 2007. E daí, pra você se destransformar de lobisomem, você tinha que passar essa cruz pra poder se desvirar, entendeu? Então, tipo, e tinha um lado certo, acho que era da esquerda pra direita. Se fosse da direita pra esquerda, não ia funcionar, entendeu? E em determinada hora também, era numa hora, tipo, 3, 4 da manhã, e era por isso que as crianças não podiam de jeito nenhum estar fora do quarto nesse horário, porque era o horário que o lobisomem se destransformava. Mas eu não sabia se era uma história só que me contavam, eram os meus primos mais velhos que me contavam. Eu tinha vindo de São Paulo, né? Tipo, essa tabaroa aí, vamos contar qualquer história pra ela. Ou se era uma história da região mesmo, porque eu fui embora ainda criança de lá, então eu não tenho certeza, mas eu lembro muito dessa história. Agora é fato. Aqui no Brasil eu sei que tem várias histórias e métodos diferentes, além da bala de prata, que é o lobisomem gringo que veio pra cá. E eu queria saber da Ju também, o que a Ju conhece e se tem alguma história relacionada, Ju, igual a gente tem de bruxas e vampirismo, se a gente tem de lobisomem aqui no Brasil também, assim. Olha, eu vou ser muito, muito sincera. Eu sei muita coisa, obviamente, né, por causa, né, de nosso amigo Andreoli. Eu sei muito mais sobre Saci, eu sei muito mais sobre outras figuras do que lobisomem. Também, pra mim, foi uma coisa muito nova, assim como foi pro Lucas, saber que há feitiço pra desfazer o lobisomem. O que eu posso fazer pra, tipo, vou tirar a pessoa dessa maldição? Eu achava que era real uma maldição pra sempre. Então, se você, né, nasceu naquele número lá de irmãos, ou enfim, se acontece alguma coisa, então, infelizmente, eu vou ter que fazer a Glória Pires. Não posso opinar. Porque não sei tanto. Aqui no Brasil eu não sei tanto de lobisomem. As coisas que eu sei de lobisomem são todas gringas. Olha só. Daqui eu sei de muitas outras figuras, mas eu não conheço muito da lore do lobisomem brasileiro, sabe? Minha cabeça, ele não necessariamente precisava ser o 7º filho, não. Você podia
você podia ser lobisomem, você podia ser. É tipo Homem-Aranha, você podia ser picada. Tá. Você tem essa forma, você tem maldição como Isso. uma doença mordida. Uhum. Tem também, depende do lugar da região do Brasil, tem o sétimo filho. Tanto é que a gente fala na minha família que o meu tio quase foi um lobisomem, porque o meu tio é o sexto filho. Passou perto. Bateu ali, sabe, na trave, quase o lobisomem. Quando eu soube disso, quando eu era criança, só eu da família fiquei encantada. Poxa, poderia ser, né? E aí a gente pode reforçar, então, o convite do Lucas para os nossos ouvintes, principalmente Sim. para regiões diferentes do Brasil, porque eu sei que cada região, da mesma forma que existem formas diferentes de você se transformar em lobisomem, você também deve ter formas diferentes de reverter isso, né? De curar, né, essa maldição. Se a gente tem maldição, a gente tem também cura, né? E se tiver também um aconteceu com alguém, porque aconteceu com você, você é o lobisomem, né? Ou aconteceu comigo sendo com você é o lobisomem. Então, se aconteceu com alguém e você sabe, manda pra gente no e-mail, pra gente poder contar aqui. A próxima história se chama Um Sonho do Outro Lado do Mundo. Olha que título legal, mas vamos lá. Olá, pessoal. O meu nome é Gabriele Prudêncio. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Gabriele, um beijo, viu? E já muito obrigada por ter enviado pra gente o seu relato. Eu estava ouvindo o Aconteceu Comigo 25. Atenção! Nós estamos nesse momento. Se você se esqueceu, se você não reparou aí no seu play, nós estamos no Aconteceu Comigo 68. Gabriele, ouvindo 25. Olha só, você já voltou para fazer uma maratona de Aconteceu Comigo? Eu super indico, mas vamos lá. Eu estava ouvindo o Aconteceu Comigo 25 sobre a história de um garoto que sonhou que o avô faleceu e logo após ele teria recebido um telefonema sobre o falecimento do mesmo. Nos comentários dos convidados, eles foram muito céticos quanto ao relato do garoto. Então, eu decidi trazer o meu relato. O meu avô materno teve decisões muito erradas no passado, sabe? E isso acabou afastando a família. Eu não cresci muito apegada a ele e eu o via poucas vezes ao ano. Como se recusava a morar com familiares, decidimos o alojar em um lar para idosos, dos quais foram os anos mais felizes dele, sempre em atividades com outros idosos. Bem cuidado por pessoas especializadas e era perto da nossa casa. Então, de vez em quando, ele vinha aos domingos almoçar com a gente. Em 2015 e 2016, eu estava num intercâmbio na Coreia do Sul, a 16.254 quilômetros de distância de toda a minha família. Por conta do fuso horário, falava apenas com a minha mãe pela manhã, antes de ir para a aula, e depois, só à noite. Um dia, eu acordei desesperada, chorando muito, pois tinha sonhado que meu avô tinha falecido. Imediatamente mandei uma mensagem para minha mãe falando sobre o assunto. Então ela respondeu para não se preocupar, que ele estava muito saudável. Estava planejando uma viagem para Brasília para visitar minha tia, irmã da minha mãe. Passou-se o tempo. Eu voltei para Fortaleza em setembro de 2016. Num domingo, na cozinha, enquanto a minha mãe cortava uma carne, eu perguntei sobre a minha avó. Na realidade, eu não lembro sobre o que eu perguntei. A minha mãe parou de cortar a comida e com os olhos marejados falou: "Filha, eu tenho que te contar sobre alguém que não está mais conosco." Quando ela falou isso, eu pensei que ela estava falando sobre a minha avó. Eu tinha esquecido totalmente do sonho no começo do ano. Então, ela contou que poucos dias depois de eu ter sonhado com o meu avô, ele foi para Brasília e lá ele teria tido um infarto, mas sobrevivido. Depois de uns dias internado, ele teria ficado bom, até recebeu alta, tudo mais. Estava muito animado para pedir perdão para a família sobre tudo que ele tinha feito. Mas, subitamente, ele faleceu. Ela não quis me contar durante o intercâmbio porque tinha visto o desespero que eu tinha ficado apenas com um sonho e ficou com medo da minha reação e que eu não teria minha família para me apoiar naquele luto. Este foi um dos muitos relatos que eu tenho sobre sonhos, porém foi o mais nítido e que mais abalou toda a minha família.
Gabriele, agora não vou me lembrar em que aconteceu comigo foi, me perdoe, mas eu já contei, inclusive, que isso aconteceu na minha família. A minha prima sonhou com o falecimento do avô dela. Então, do tipo, recebi a notícia e meio que ela é acordada pela minha tia e a cena está se repetindo exatamente como ela sonhou. Então, eu vou dar muitos créditos para esses sonhos. De novo, né? Vamos lá sobre lance de intuição, empatia, né? Por mais que você... Aqui me parece, no pouco que você conta, que apesar de tudo isso ter acontecido, tal, de ser uma pessoa que foi meio errada com a galera, me parecia que você não tinha grandes problemas com essa pessoa e que até apreciava a companhia dela nos almoços, né? Então, eu acho muito cabível, não importa se são 16 mil quilômetros de distância, são 20 mil quilômetros de distância, não importa, eu acho que sim, você consegue pegar essas coisas e sentir que, puxa, talvez a vida dessa pessoa esteja se esvaindo, né? De novo, obviamente que isso tem a ver pra mim, eu vou pelo lado believer também, né? De você ter sentido isso de uma maneira de, talvez você sentiu de alguma forma ele se desligando da vida, mas também de você perceber como ele estava vivendo, tá? Então, de novo, você, pelos detalhes que você conta aqui, obviamente que o seu relato não é super grande, mas eu consigo ver que você prestava atenção e apreciava bastante a presença do seu avô nos domingos, né? Então, enfim, inclusive quando você fala, né, ele tava planejando pedir perdão para as pessoas, né? Eu vou por esse lado. Eu acho que, obviamente, você pescou essa informação de alguma forma, mas também tem muito a ver com a sua ligação e com a sua empatia por essa pessoa, né? Não sei se você torcia para que as coisas ficassem bem entre os familiares, porque às vezes não, a gente quer mandar o familiar para PQP, mas muitas vezes a gente torce para que todo mundo fique bem, né? O que vocês acham? Onde que é? Eu queria assinar pra não ter esse tipo de coisa. Onde é que assina? Para não quero parece ser avisada, né? Não, eu não quero. Parece a Deia Freitas falando, se você for espírito, não venha conversar comigo, não estou disponível, beijo. Não, cara, por favor. Se eu já sofri, eu tava aqui pensando enquanto a Ju falava, eu tava aqui pensando no dia que o meu cachorro morreu, né? E aqui em casa tem muitos passarinhos. Muitos passarinhos, tipo, não meus, mas os passarinhos. Já vi até tucano aqui, tem muitas árvores, enfim, tem muitos pássaros. E daí, eu lembro dessa cena, nossa, foi um negócio tão marcante. Eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Mas quando eu tava saindo de casa, na minha porta, tinha 2 fetozinhos de passarinhos mortos na frente da minha porta. Não era nem no meu portão, era da minha porta da frente. E foi no dia que eu tinha recebido a ligação da veterinária que ela precisava falar comigo, porque o Nimbus, ele ia basicamente... Os órgãos dele estavam falhando e ia precisar usar aparelhos, né, para respirar. E daí eu precisava tomar uma decisão. E nesse dia que eu recebi a ligação, a primeira vez que eu abri a porta da minha casa, eu vi esses 2 passarinhos, bebês passarinhos mortos, né? E, tipo, foi um negócio tão marcante. Se eu tenho um sonho desse, você me interna que eu nunca mais volto. Nem ferrando, gente. Não aguento, não. É muita coisa, não quero saber. Por favor, se tiver como não saber, me fala o que eu tenho que fazer que eu faço. Eu achei um relato de muito carinho e faz muito jus ao que a gente está falando nesse programa, que a Ju e o Lucas comentaram sobre relações, né? Sobre cuidado. Uma pessoa que já estava preocupada com a sua família, com o seu avô, né? Um evento, acho que pode ser um fofossusto, Jay. Ok, você pode não querer, tudo bem, entendo, mas a gente pode considerar um fofossusto também, né? Um aviso para a pessoa que está do outro lado do mundo, uma pessoa que está lá preocupada com a sua família. E achei também muito carinhosa a forma como que a família reagiu aqui, para não deixar a pessoa que está lá surtando, sem poder vir, sem poder atender, porque como ela mesma disse, né, ela poderia... né, ficar muito nervosa, ficar ansiosa, e deve ser muito difícil você vocês 3 aqui que moraram fora do Brasil, estar longe e você não poder atender alguém que você ama e você gostaria de ver a sua família, né?
Então, eu acho que esse sonho, esse encontro de sonhos aí foi um encontro de informações mesmo, um encontro familiar, né? Um encontro familiar no astral. Essa é a história do Jadson, e ele chamou ela de Tia Peruca. Olá, freakers, tudo bom? Meu nome é Jadson e vim contar um pequeno relato que me aconteceu e que, mesmo sendo algo que pode ser explicado de forma cética, me marcou de alguma forma. Vamos lá, Jadson. Cresci e vivi muitos anos em uma cidadezinha do norte de Minas Gerais chamada Brasília de Minas, bem próxima à cidade de Montes Claros. Em meados de 2018, eu já era casado e vivia com minha esposa em uma casinha alugada. Era uma casa pequena, uma espécie de barracão, que é uma casa comprida, um cômodo ao lado do outro, em ordem. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Ou seja, quem estava na cozinha podia ver dentro do quarto, sala, etc. Depois de algum tempo morando nessa casa, algumas coisas começaram a acontecer sempre durante a noite, como barulhos estranhos, estalos em alguns cômodos e portas que rangiam, mesmo sem vento aparente. Eu, como cético que sempre fui, achava que era algo normal, coisa de casa mais velha mesmo. Só que certo dia, eu estava sozinho na sala vendo TV quando, com minha visão periférica, vi um vulto totalmente negro entrar no banheiro. Nesse momento, todo o meu ceticismo foi por água abaixo e eu fiquei super assustado. Como foi só pela visão periférica, não pude ver com detalhes esse vulto. Porém, ele apareceu mais algumas vezes, sempre à noite, onde eu só conseguia ver pela minha visão periférica. Esse vulto estava sempre saindo do meu campo de visão, ou saindo pela porta da sala, ou entrando no banheiro, ou sumindo atrás de alguma parede que dividia os cômodos. Eu tentei relevar e racionalizar todas as vezes e nunca falei sobre isso com minha esposa para não assustá-la e para não passar por louco também. Até o dia em que cheguei no meu limite. Eu estava dormindo com minha esposa em nosso quarto. Devia ser por volta das 2 ou 3 da manhã, quando senti uma pressão na perna. Não era algo que machucava, porém foi o suficiente para me despertar. Como minha esposa tem periodicamente alguns episódios de sonambulismo leve, achei que era mais uma desses casos. No entanto, ao abrir os olhos e olhar para o lado da minha cama, eu vi ali, parada, de pé, bem próximo de mim, uma figura envolta em sombras, só que dessa vez pude distinguir sua forma perfeitamente. Aparentava ser uma mulher, não muito alta, chuto que por volta de 1,60 de altura, e com cabelos Chanel, porém não havia corpo, era apenas uma massa totalmente escura, realmente como uma silhueta. Eu demorei uns 4 segundos para despertar e entender o que estava acontecendo. Quando finalmente me senti lúcido, me bateu um desespero por estar vendo aquela forma ao meu lado. Levantei em um sobressalto e comecei a chorar e chamar minha esposa, que acordou, me abraçou, meio sem entender nada. No outro dia, mais calmo, finalmente contei para minha esposa o ocorrido e que já andava vendo esse ser há algum tempo. O mais incrível e assustador é que ela me confessou que também já tinha visto a mesma coisa 2 ou 3 vezes, mas nunca tão nítido como eu vi. Inclusive disse que uma amiga dela, que era ligada com algumas religiões de matriz africana, já havia dito a ela que tinha sentido uma presença na casa, antes mesmo de minha esposa falar para essa amiga sobre o caso. Depois disso, ficamos só mais uns poucos meses na casa e nos mudamos para uma um pouco maior e mais próxima de nossos empregos. Depois desse acontecido na cama e durante o resto da nossa estadia na casa, a figura a qual eu batizei carinhosamente de Tia Peruca, a tia da personagem principal de uma novela do SBT que chamava Carinha de Anjo, por causa do cabelo Chanel, não me apareceu mais, nem nítida e nem nas pequenas aparições. E até hoje tento explicar racionalmente o que pode ter acontecido, mas ainda não obtive sucesso. Espero que possam me dar alguma luz, freakers. Será que é um Shadow People? Será que é algum espírito bom? Ou maligno? Será que estávamos invadindo o espaço de alguém? Um forte abraço a todos e muito cuidado ao dormir. Aê, caraca, Jadson, que história maravilhosa. O que vocês acharam? Eu queria dar uma outra versão dessa peruca aí. Não tem aquele personagem do Silent Hill que ele tem um negócio, um triângulo na cabeça? Pyramid Head. Pyramid Head. Isso. E se não for um capacetão
Chanel que tá ali. Capacete de laque. Será? Pode ser. Não É sei. o Paul McCartney Head. Brincadeira à parte, eu queria aproveitar essa história do Jadson e dar um toque para as pessoas que se sentem confortável em dizerem que são céticas. O ceticismo, galera, não é a negação do fato. O ceticismo é a prática de você atualizar a sua opinião de acordo com as evidências que te acontecem. Então, se você encontra novas evidências sobre alguma coisa e você não atualiza a sua opinião, você não está sendo cético. Você está sendo um believer ou um disbeliever. Não adianta acontecer o vulto pairar sobre a sua cama, aparecer nítido na sua cara e você continuar negando o fato. Isso não é ceticismo. Isso é você tentar ser um disbeliever. Então, não estou dizendo que é para você abraçar a explicação sobrenatural porque você está vendo uma silhueta, uma sombra, um shadow people. Mas eu estou dizendo que tá tudo bem você admitir que está acontecendo alguma coisa para a qual você não tem explicação. Isso é enquadrado dentro do ceticismo. Isso tá ok. Você não deixa de ser cético porque você atualizou a sua opinião, visto que você exauriu todas as suas explicações. Não tem explicação científica para você estar vendo um vulto preto em cima da sua cama e a sua esposa tá vendo o mesmo vulto, sendo que não está acontecendo com os dois ao mesmo tempo. Acabou as explicações nesse momento. É que, além de tudo, o cético e o believer, eles são duas pessoas curiosas. É o principal, entendeu? Eles estão ali querendo entender o fato de que nenhum dos dois sabe explicar. E eles vão, a partir de suas vertentes, explicar aquele fato. Então, são duas pessoas curiosas e elas vão explicar a mesma coisa de jeitos diferentes. E eu acho maravilhosa essa história. Eu acho que é uma história de Shadow People. As histórias que a gente tem de Shadow People parecem muito com essas silhuetas que às vezes aparecem no canto do seu olho, na sua visão periférica. Depois elas aparecem se movendo de um lugar para o outro. Às vezes você se assusta achando que ela está num canto e ela não está mais. E raramente as pessoas conseguem ver ela de forma nítida. Então essa história se destaca das outras por causa desse detalhe. Teve um ápice do evento com ele, em que ele teve um contato de primeiro grau direto ali com a entidade, só faltou ele encostar no Shadow People. Então, cara, eu acho que você viu um Shadow People. Seja e a lá mulher o que dele é também, né? Seja lá o que é um Shadow People, seja lá o que é a explicação. Você não precisa explicar o que é um Shadow People. Sei lá, cara, pode ser espírito, seres de outra dimensão, coisa da sua cabeça. Pode ser um monte de coisa, pode ter um monte de explicação. Mas não tira o fato de que vocês dois ficaram muito impressionados que viram Shadow People. E eu acho que seria muito interessante você começar a conversar com as pessoas quando você tá acontecendo essas coisas com você. Se tem mais coisa que acontece na sua vida que é nesse estilo, que você não tem explicação, cara, não guarda pra você. Conversa com as pessoas. Porque às vezes você pode transformar uma situação que é de medo, que tá te causando pânico, que tá te causando ansiedade, em uma aventura, onde você vai explorar isso com alguma outra pessoa. Ou em um laço que você vai ter a mais com essa pessoa que você não tinha antes. Então, busca comunicar com as pessoas de forma calma, de forma receptiva, de tentar entender o outro lado, não de negar só o que está acontecendo, mas tenta sempre se comunicar com as outras. Eu não gosto dessa ideia de vou guardar tudo para mim para não assustar outra pessoa. Às vezes a pessoa tá muito mais assustada ainda porque ela acha que ela tá sozinha, né? Não sei, o que vocês mas acham? troca de experiências, né? Da gente conversar, né? E trocar nossas sensações. Eu gostei do desbeliever, viu? Gostei desse termo, hein, Lucas? Vou usar, hein, Ju? Vou usar nesse programa aqui, hein? Eu acho que tem que entrar pro lore do programa. Eu também sou muito a favor. Foi muito bom uso. Eu gostei muito da história dele. É muito parecida com as histórias de outras pessoas. E eu fiquei muito impressionado com ele ter visto tanto detalhe, o cabelinho Chanel e tal. Eu fico pensando, cara, tipo, buscar fotografia de pessoas que já moraram no local, tentar saber se esse local não era algum tipo de outro estabelecimento antes. Às vezes derrubaram uma igreja, uma farmácia, uma padaria, sei lá, e construíram um barracão em cima. Tentar descobrir, se você vai conversando com as pessoas sobre isso, você lembra de alguma pessoa que tem um cabelo Chanel? Às vezes você descobre quem que é, cara, mas para isso você tem que se comunicar, tem que usar o vocal. Eu acho que era um capacete ainda. E uma das coisas que a gente também sempre repete aqui, eu e a Ju,
sobre essas experiências quando 2 ou mais pessoas veem, vivem ou sentem parecidos, né? Mais importante ainda que a gente fale e converse sobre isso, porque às vezes está acontecendo alguma coisa, viu? Está acontecendo mesmo. Seja lá o que for, né? Pode ser também, como a gente falou dos sonhos aqui, né? Que às vezes a premonição, a intuição pode ser realmente um cuidado ao nosso redor, até mesmo essas experiências, né? As 2 pessoas viverem isso, prestar atenção nos sinais, o que aconteceu no dia, o que aconteceu antes, o que elas estavam vendo, conversando, né? E trocar depois essas sensações para, mesmo que não chegue a descobrir o que é de fato, né? Mas chegar em algo comum, né? O porquê que os 2 viram isso, né? Se eram Shadow People ou não, como o Lucas falou. Mas prestar atenção aos sinais antes, né, também. Um maluco de 28 anos, casado, saiu chorando da cama, chamando pela esposa. Só faltou chamar pela mãe. Por quê? Ei. Fica guardando pra si mesmo. Eu tenho 28 anos, ok? Eu ainda moro sozinha. Qualquer barulhinho que bate aqui em casa, eu tô chamando por Deus. E olha que eu nem sei se Deus existe. Eu fico tipo, meu Deus. Eu chamo qualquer... Quem me der a mão, estou segurando sim. Não tem essa. E você, Ju, o que você acha desse Shadow People no canto do quarto, Ju? Já pensou, Ju, você e o Eric, o que o Eric me faz se ele vê um negócio desse, Ju? Ele sai do corpo, mulher. Se esse Shadow People, se essa cabeça que parece a tia peruca, eu amei, tia peruca vai ser difícil de esquecer. Me perdoa, eu não tô rindo do seu relato, eu tô rindo da associação que você fez, que é maravilhosa, porque eu lembrei da tia peruca. Mas enfim, se o Eric visse esse cabeção, né, ele já ia pensar, é um Grey, ele ia se cagar de medo. Ele tem medo de alienígena, né? Tem muito medo de... E é Grey, por exemplo. Ele assistiu alguns filmes aí, que eu não vou falar qual pra não dar spoiler, que estão saindo sobre... E alguns ele assiste de boa, mas aqueles que aparecem extraterrestres no estilo Grey, ele não tanca. E ele fica com medo. Eu nunca vi essa pessoa com medo real, a não ser... Então, por exemplo, é uma pessoa que nunca assistiu Sinais até o final, entendeu? Ele assistiu até um certo ponto, mano. e aí ele desligou e fez... A cena do Brasil, ele acredita Ele falou- sim. Ele ele vai falou que sentir ele aquele parou- medo real, né? Ele parou de assistir nessa cena e nunca mais voltou. Eu já sei como eu vou Justamente porque ele aparecer. falou que ele ouviu falando português, ele falou, não, aí é demais, cara, aí eu não tenho como considerar que isso é apenas uma ficção, e nunca mais voltou. Olha, Eu já que sei nem o como é que eu vou. Jadson, ele ia chorar também. Ju! Eu acho que ele ia chorar, eu acho que Eu ele ia já ficar chorando. sei. Eu já sei como é que eu vou aparecer na empresa pra ver o Eric. Vestida de Grey, o tamanho eu já tenho. Vai ser ainda no emprego, na empresa. Ele você- vai ver o Grey. Espera só um pouquinho que eu vou ver se o seguro de vida da empresa tá top ainda. Porque, mulher, você não me deixa na mão assim. Então, pelo menos, deixa eu ver se o seguro de vida dele tá valendo ainda. Eu falo que é brincadeira. Sou eu, Eric, a Jay. Ele vai querer pegar um livro e me dar na cabeça, né? Literalmente. Mas- Eu acho que o Jadson aqui deu sorte. Eu Deu também. sorte. Se Shadow People, a galera diz que segue. Então, tipo, você não vê só naquela casa. Você vai mudar de casa, cara, você vai continuar vendo Shadow People. Tipo Shudder, sabe? A morte está ao seu lado. Mas se o bicho parou de te seguir, cara, você deu uma sorte. Porque normalmente as histórias de Shadow People não dependem de local. É muito bom mesmo, porque ficou pra trás. Eles se mudaram, depois passou. Quer dizer que não foi atrás deles, não. O que é que tava lá ficou É onde na casa, tava. né? É bem provável que seja intrínseco da casa. Alguma coisa aconteceu ali. Aí a gente já parte para uma outra história de aconteceu comigo. Já partimos de uma casa assombrada ali, hein? Ou o Grey já, tipo, o Grey veio pra cá, já tomou posse da casa e ficou com a casa deles, hein? Será? Se é um extraterrestre, ficou, né? Que programa, senhoras, senhores e tudo que há no meio. Olha, hoje eu vou dizer que além destes relatos estarem caprichadíssimos, eu vou dizer que os podcasters também estavam caprichadíssimos hoje, porque a gente foi longe, que a gente analisou e a gente foi longe aqui. E é isso, meu povo.
mandem sempre as histórias de vocês. A gente sempre tem muito... A gente faz, obviamente, né? Vocês viram, a gente faz brincadeira, a gente comenta, mas é sempre com muito respeito. E sempre sai aquela historinha do... Então, aconteceu uma coisa assim também comigo, que muito justifica o nome desse programa. Então, nós queríamos, primeiro de tudo, agradecer você que continuou até agora conosco aí no Play. Muito, muito obrigada por ter ficado aqui. Nós esperamos que vocês tenham apreciado os relatos. Se você teve o seu relato lido, marca a gente na rede social, fala, gente, finalmente leram meu relato. Bota lá, fala assim, foi o Lucas que leu meu relato, foi a Jay que leu meu relato. Bota lá, a gente ama ter esses feedbacks também. Eu adoro quando vocês me marcam e falam, caramba, foi a Ju que leu meu relato. Então marquem lá a gente, tá? Caso o seu relato esteja aqui no Aconteceu Comigo de hoje, tá? Mas vamos nos encaminhando para o final deste magnífico programa. Primeiro, agradecendo muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo a presença dessas duas pessoas, que eu não vou chamar nem de convidado, porque, por favor, né, de casa. Mas que eu quero chamar aqui para falar um pouquinho mais sobre... onde que a gente pode conversar com essas pessoas, onde estão os seus projetos, as suas redes sociais. E eu vou começar com Lucas Balaminuti. Lucas, conta pra gente o que você anda fazendo por aí, onde a gente pode te encontrar. Você pode me encontrar lá no Twitter, em @lucas_o_fofo. Se você quiser saber de tudo e mais um pouco, porque eu só falo abobrinha lá, gente. Não tem um tópico favorito. E eu nunca tô falando do que tá todo mundo falando. Ah, tá todo mundo falando da novela, do BBB. Eu nunca tô falando do que tá todo mundo falando. Então vai lá seguir eu pra diversidade na timeline. Boa! E você sabe que é uma coisa muito procurada hoje em dia, Lucas, tá? Então você está oferecendo aí um nicho muito, muito... É uma necessidade do povo, que o povo não aguenta mais a timeline monotemática, né? Muito que bem. Jay, conte para nós também onde é que nós podemos te achar, conte de todos os seus projetos, porque eu acredito muito que a pessoa que já ouve o Mundo Freak, que já segue o Mundo Freak nas redes sociais, já sabe também dos projetos da Jay paralelos que estão lá no Instagram, que são os outros podcasts, mas fala um pouquinho mais, Jay, onde é que a gente pode te encontrar? Primeiro você pode me encontrar na minha casa, tá bom? Brincadeira. Ai, me passa o endereço que eu vou agora. Tá? Ai, gente, então, você pode me encontrar no Twitter ou no Instagram com a mesma arroba, que é Jean Grey, JYNGREY. No Twitter eu tô falando da vida, do universo e tudo mais, também coloco os meus cachorros lá. No Instagram, eu também tô no Instagram do Mundo Freak, fazendo resenhas de livros. Então tem resenhas de livros de terror, de ficção científica, sempre de alguns clássicos eu também coloco lá. Então toda segunda, cada 15 dias tem uma resenha minha lá. E eu também tenho um projetinho muito querido que eu fiz, se você ainda não ouviu, Criminologia. Já saíram 5 episódios da primeira temporada, então... É um projeto que eu gostei muito de fazer, ele é muito especial para mim e é sobre crimes, né? Crimes reais. Eu falo sobre aniquiladores de família, o tema aniquiladores de família. Então, caso você não tenha ouvido, corre lá para ouvir. E também tô no Mundo Freak, né? Geralmente falando de alienígenas ou de cultura no geral. Se você não segue a Jay, você perde a oportunidade de ver os cachorros que mais te julgam através de uma foto. Não perca. Às vezes eu fico até com medo. Falo, meu Deus, esse cachorro leu a minha alma. Mas tudo bem. Ele é um fofo susto pra você, na sua timeline. Nossa, não. Tá bom? Literalmente. O Snow é um fofo susto na minha vida, porque às vezes eu olho pra ele, ele está olhando pra mim, tentando sugar a minha alma com aqueles olhos azuis. É aterrorizante de vez em quando. Muito que bem. Ira Croft, dona proprietária, primeira dama, sei lá, imperatriz, pica das galáxias, não sei mais o que dizer, do Mundo Freak, a grande cabeça deste conglomerado maravilhoso. Onde podemos te encontrar, meu amor? Conte para nós. Ai, bem, não estou escrevendo nada diferente a não ser reclamações, mas se você quer me ouvir reclamando e ficar chorando o dia inteiro, você pode seguir a Croft no Twitter e no Instagram. E aqui também, né, Ju, nessa casa maravilhosa, nessa fogueira maravilhosa que estamos aqui quinzenalmente. Verdade, mas quem não está reclamando no Brasil de 2022 está vivendo o Brasil 2022 errado. E... se você quer saber ou conversar mais com essa que vos fala, Juliana Ponzi, você pode me seguir tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok com
@ponzuzu, tá bom? Com Z-U no fim. E eu também estou na Twitch, com meus projetos educacionais, twitch.tv/ponzuzuju, tudo junto, tá bom? E com isso, me despeço de vocês, deixando um abraço muito apertado. E eu vi que você botou um docinho no bolso pra levar. Vem aqui que abre o outro bolso que eu vou colocar mais pra você levar pra tua família, né? Você vai chegar na sua casa só com os doces pra você comer, seu safado? Pera aí que eu vou te dar mais docinho, que aí você leva pra todo mundo. Chama as pessoas pra ouvir o nosso programa também. Um beijo e até a próxima. Eu vi uma tirinha muito boa, nossa, ela aconteceu chamego, literalmente, gente. Era assim, eram os fantasminhas, e os fantasminhas estavam, ai, vamos fazer um amorzinho aqui, mas a gente precisa a gente não pode tirar a roupa dele. Pode sim, ninguém tá vendo. Nhoi! Que eles são fantasmas, né? Eu tô imaginando a Jay rolando de rir na cama enquanto eu ver esse meme. Mano, eu amo essas coisas, eu amo.